partições, partes e proporções. Se a gente pudesse fazer um estudo da palavra partições, aí eu ia dizer para vocês que são partes e proporções, tá? Partições. E começa assim, ó. Um tipo de caneta é vendido em embalagens com 3 canetas azuis e uma vermelha. Em 100 embalagens, há quantas canetas azuis? Se há um total de 20 canetas nessas embalagens, quantas são azuis e quantas são vermelhas? Em situações como essas, precisamos comparar quantidades que estão divididas em partes desiguais. Certo? Porque, 3 canetas azuis e uma caneta vermelha são partes desiguais, né? Igual seria se fosse 2 azuis e 2 vermelhas. Não são. São 3 azuis e uma vermelha. Então, são partes desiguais. Os exemplos a seguir nos mostram como podemos fazer isso. Daí vem um exemplo aqui, ó. Renata tem 3 canetas e 4 lápis na bolsinha da escola. Ou no penal, estojo, né? A gente usa várias palavras aí para isso. Podemos representar esses itens usando um esquema com tiras, ó. Uma tira com 3 quadradinhos, que representa as canetas que ela tem. Uma tira com 4 quadradinhos, que representa os lápis que ela tem. Também podemos arranjar as tiras de outra maneira, uma em cima da outra, certo? A tira com 3 pedacinhos representa as canetas, né? Cada quadradinho uma unidade de caneta. E com os lápis, 4 quadradinhos. Cada quadradinho, uma unidade de lápis. Dizemos que o número de canetas está para o número de lápis na proporção de 3 para 4. Por quê? Porque são 3 canetas e 4 lápis. Você percebe que você só tem que pegar na ordem em que te fala. Existe 3 canetas e 4 lápis. O que apareceu primeiro? Caneta. Então, primeiro o número de canetas, daí coloco 2 pontinhos, igual os 2 pontinhos da língua portuguesa, certo? E depois o número de lápis. Da mesma maneira, a razão entre o número de lápis e o de canetas, percebe qual é a única coisa que está mudando aqui? A ordem. Aqui era o número de canetas primeiro e lápis depois, 3 para 4. Agora, se eu te pedir a razão entre o número de lápis e canetas, daí você tem que botar o número de lápis primeiro e de canetas depois. Então, a única coisa que você tem que cuidar, gente, quando for escrever a razão de alguma coisa, é a ordem que elas aparecerem para você. Observe também que temos um total de lápis e canetas. Nós podemos dizer que 4 mais 3 é 7, ou que 3 mais 4 é 7. Por isso, também podemos dizer que a razão entre o número só de canetas é de 3 para 7. 3 canetas para um total de 7 canetas e lápis. Ou a razão do número de lápis e o total é de 4 lápis para um total de canetas e lápis. Essa ideia, juntamente com o modelo usando tiras, nos permite resolver alguns problemas práticos. Então, agora vamos para a prática, que é mais fácil de entender, tá? Até aqui ficou muito na teoria. Vamos para a prática. Uma sala de aula tem 25 meninas. E o número de meninas está para o número de meninos numa razão de 5 para 3. Olha que importante, gente. Te deu a razão. E te disse que o número de meninas está para o número de meninos. Então, o 5 representa as meninas e o 3 representa os meninos, tá? Vou colocar a letra A para as meninas e O para os meninos, certo? Então, olha só. A gente sabe que tem 25 meninas e que a razão nessa turma é de 5 meninas para cada 3 meninos. Isso significa a razão de 5 para 3, ok? Então, olha só, para calcular o número total de alunos na sala, usamos o seguinte esquema com tiras. Meninas, nós temos 25 meninas, certo? E meninos tem, só nos disse a proporção, a razão, que para cada 5 meninas tem 3 meninos. Se a gente somar esse total, tá? A gente tem aí um total de 8. Então, 5 unidades, o nosso total de meninas equivale a 25 meninas, certo? Então, cada unidade dessas aqui está valendo 5, tá? Cada quadradinho desse está valendo 5 meninas, certo? Tanto que daí você vai somar aqui, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5, você chega aí nas 25 meninas. Como a gente tem isso aqui em proporção, certo? Então, a gente tem aqui o quê? Que os meninos também serão 5 mais 5 mais 5. Posso escrever assim sem problema nenhum, tá bom?
Agora, olha só. Se a gente descobriu que cada unidadezinha está valendo 5 e que a gente tem um total de 8 quando a gente soma 5 mais 3, então 8 vezes 5, 40 alunos na turma. O número total de alunos, de meninas e meninos juntos, é de 40. E também descobrimos que tem 25 meninas e 15 meninos, ok? Algumas vezes podemos apresentar as razões de duas formas. O exemplo a seguir ilustra uma situação em que isso ocorre. Então, vamos ver essa situação em que isso acontece. A seguir, temos 9 conchas e 6 estrelas do mar. A razão entre o número de conchas e o número de estrelas do mar é 9 para 6. Queridos, vou repetir. Está te pedindo a razão de alguma coisa? Você só tem que ver a ordem. É conchas e estrelas. Então, eu conto o número de conchas primeiro e coloco ali. E depois o número de estrelas e coloco ali. Certo? Só isso. Tenho 9 conchas, coloco 9, 2 pontinhos e os 6, que são as 6 estrelas. Por outro lado, note que podemos rearranjar esse conjunto da seguinte forma. Posso dizer que para cada 3 conchas eu tenho 2 estrelas. Para cada 3 conchas, 2 estrelas. Para cada 3 conchas, 2 estrelas. Então, quer dizer que posso usar duas razões para comparar esses grupos? Isso mesmo. Essa propriedade nos ajuda a escrever uma razão de forma mais simples. A razão entre o número de conchas e o número de estrelas do mar pode ser representada por 9 para 6 ou por 3 para 2. Essas razões são equivalentes, portanto, podemos escrever dessa maneira. Assim como a gente tem frações equivalentes, a gente também tem razões equivalentes. Isso nos leva à seguinte propriedade. Multiplicando ou dividindo os dois valores de uma razão, obtemos uma razão equivalente.